Olá, eu sou a professora Virgínia, esse é meu sinal, e hoje a gente vai dar continuidade àquela aula que nós começamos a falar um pouco sobre a educação dos surdos na história. A gente viu um pouco sobre como começaram a se construir os primeiros métodos de ensino por meio da língua de sinais com Ponce de León e com o Abade de Lepé. E agora a gente vai seguir com alguns congressos. Nós, da educação de surdos, a gente está tão habituado, né? A gente conhece aquela história do Congresso de Milão, de 1880, mas esse evento ele não é o único na história que tem peso, né? Que tem importância. Então, nesse momento, a gente vai dar uma olhada em outros eventos que estão, né, junto nesse mesmo período e que tem muita força, que também tem significado e que a gente precisa rever. A gente sabe que o Congresso de Milão, de 1880, ele foi o grande responsável pela decisão, pelo método oralista, né, do oralismo. Mas antes dele, tem dois eventos que são bem importantes e que nos ajudam a compreender como é que se chegou nesse lugar, né? Já que a gente vinha vendo ali a educação de surdos, né? Metodologias sendo desenvolvidas por esses abades que a gente falou anteriormente, a educação de surdos estava recebendo, estava se constituindo por meio de um ensino em língua de sinais, né? Ainda que não fosse assim reconhecida, não era ainda língua de sinais naquele momento ali, mas eram formas de ensinar os surdos por meio gestual e visual, né? Ainda que fosse para ensinar os surdos a falar a língua oral e a escrever. Mas, então, como é que sai disso, né? E chega a esse ponto de uma proibição, né? Não querem mais o uso de língua de sinais e essa opção pelo método oral. Para fazer essa discussão, a gente vai conhecer esse artigo do Rodrigues e da Vieira Machado, se chama Primeiro Congresso Nacional para o Melhoramento das Condições dos Surdos Mudos, Lyon, 1879. Esse artigo ele deve ser lido na íntegra, tá muito bom. E ele nos conta algumas partes importantes da história que, quando a gente vê a história assim muito por cima, a gente deixa escapar. Então, vamos ver o que esses autores aqui nos dizem. Olha só. Vamos olhar para uma citação em que eles dizem o seguinte: o primeiro Congresso Internacional para o Melhoramento das Condições dos Cegos e Surdos Mudos, ocorrido em Paris no ano de 1878, explicita como o debate acerca do melhor método para o ensino de surdos foi a questão principal a ser discutida, e como havia interesses diversos, oriundo de usos de várias metodologias, impedindo uma decisão que fosse consenso dos participantes. No evento de Paris, decide-se que serão realizados congressos nacionais a cada 2 anos e internacionais a cada 3 anos. Então, nesse evento aqui, estavam participando educadores franceses, né, que estavam trabalhando com estudantes surdos. E ali seria feita essa discussão sobre qual seria o melhor método para ensinar os surdos, né? O que fica claro aqui nesse evento, nesse primeiro evento que a gente está olhando, é que já ocorria, né, não era, a gente não pode ficar naquela polarização, né? Tem só o método oralista ou só o método gestual. A gente tem metodologias diferentes sendo utilizadas
nos diversos institutos de educação que existiam ali. Então, a educação ela já estava muito plural, né? E a gente não pode reduzir, então, a oralistas e uso de língua de sinais. Não fica só nisso, né? A gente tem uma diversidade já nesse momento. O que fica evidente também, né, nesse evento é a resistência daqueles que usam língua de sinais a aceitar a metodologia oral pura, né? Aqui é indicado como oral puro, ou seja, só o método oralista, sem o apoio, né, sem o auxílio dos sinais. Então, já existia, já está dado aqui, né, a resistência que a gente conhece até hoje, né, das pessoas surdas não aceitarem a imposição de um método que não reconheça a sua língua natural, né? Então tem existe aqui também uma referência à metodologia, aquela metodologia desenvolvida, né, pelo Abade de Lepé, que nesse momento já é considerado, né, como o pai da educação de surdos, por ter estabelecido então essa metodologia a partir dos sinais. Como a gente viu na aula anterior, né, ele estava ali fazendo uso do que vinha dos seus alunos, dos seus estudantes. Ele olhava para aqueles estudantes surdos, via que eles já tinham uma comunicação e aproveitava daquilo que ele via, ainda não tinha um nome assim, né, mas já existia ali uma língua de sinais, e ele usava, então, dessa comunicação já pré-existente e natural, né, já que ela surgia espontaneamente ali entre os usuários de língua de sinais, para aproveitar isso numa metodologia que funcionava, né, que fazia sentido para aqueles estudantes. Essas informações sobre o Congresso de Lyon, elas só são conhecidas hoje, a gente só tem esse acesso porque o texto gerado nesse congresso foi publicado numa revista, mas anos depois, 6 anos depois da ocorrência desse congresso. O que, né, tornou acessível essas discussões ali e que torna hoje acessível para nós também, né, que somos estudiosos da educação de surdos, conhecer essas condições. Então, novamente, fazendo referenciando, né, a importância de registrar, de publicar aqueles dados que estavam sendo conhecidos, né, e o que torna essa informação hoje acessível para nós e nos faz, nos dá essa oportunidade de pensar de novo, né, conhecer e pensar como foi acontecendo, como foi se estabelecendo o que a gente conhece por educação de surdos hoje. Então, o que a gente teve, o que a gente consegue observar aqui nesse texto que a gente está usando como base agora, a gente vê esses dois congressos, né? O primeiro Congresso Internacional para o Melhoramento das Condições dos Cegos e Surdos Mudos, que ocorreu em Paris em 1878, e em 1879, o primeiro Congresso Nacional para o Melhoramento das Condições dos Surdos Mudos, que ocorreu na cidade de Lyon, e são eventos que tratavam de métodos, né, de decidir quais eram os métodos mais adequados para a educação de surdos, onde participavam pessoas que já estavam trabalhando, que já estavam participando disso que hoje a gente reconhece como a educação de surdos, já estavam trabalhando, ensinando surdos. Lembrando sempre que a gente está falando do século XIX, que a gente não está falando de hoje em dia, né? Hoje já está muito claro que esta comunicação que a gente vê entre os surdos configura assim uma língua, que estas pessoas que são surdas, elas têm os mesmos direitos que pessoas ouvintes. Então, a gente está falando de um tempo em que não tinha todo esse reconhecimento, que era muito diferente. Então, claro que o fim dessa educação era, como a gente comentou também na aula passada,
parecer o máximo possível, que o surdo parecesse com um ouvinte. Então, essa prática, né, da articulação de palavras, né, de oralizar, era o fim aqui nessa nesse período. Então, é claro que era o método, o método oralista, ele era necessário nesse sentido, né? O que estava sendo discutido aqui era por fazer uso de língua de sinais com estes fins, né? Com o fim da oralização. Então, a gente percebe que o Congresso de Milão, que a gente sempre ouve falar dentro da história da educação de surdos, ele não surgiu do nada. Ele vem de uma série de eventos que iam discutindo sobre a educação dos surdos e qual era a melhor forma de dar seguimento à sua educação. E uma das coisas que é importante a gente destacar, né? Esse artigo que a gente está fazendo a leitura aqui, ele traz a tradução do relatório, né, resultante desse congresso. Ele traz a tradução, né, feita por esses autores. A gente tem esse acesso, né? Foi traduzido de francês para a língua portuguesa pelos autores brasileiros aqui que a gente está vendo. E, muito importante, né? Tá descrito dessa forma, surdos mudos, desse modo, porque era assim que era referido nesse período, né? Que já é um indicativo desse modo de olhar que é muito diferente do que a gente entende hoje, né? Hoje, a gente, por exemplo, já aboliu esse nome, essa nomenclatura, mudos, né? Principalmente por dois motivos. Eu gosto de referenciar dois motivos, né? Quando me perguntam, às vezes as pessoas perguntam se fala surdo-mudo. Antigamente se falava surdo-mudo, até por uma questão de desconhecimento, né? Não se entendia que os surdos não eram mudos, justamente porque eles não costumam produzir a fala, né? Como produzem os ouvintes. Então tinha essa ideia errônea, equivocada, né? Eu costumo dizer que a gente não poderia dizer que surdos são mudos, até porque eles falam, né? Se eles se comunicam por meio de uma língua, significa que eles falam sim. Então, reconhecendo que os surdos utilizam a língua de sinais, isso não tem nenhuma compatibilidade com eu dizer que são mudos, né? Às vezes a gente acha que por eles não produzirem a língua oral, né? Como a gente fala vocalmente, como os ouvintes, isso configura que eles não falam, significa que eles não falam, né? Mas o fato de a língua de sinais, que é utilizada por eles, ser uma língua, ter status de língua, significa que eles sim falam, ainda que não seja pelo meio vocal, é também falar. Quando a gente utiliza, né, para se comunicar uma língua, a gente está falando. Além disso, né, se a gente for pensar, os surdos sempre aprenderam a oralizar, até hoje isso acontece, ainda que não seja como era nesse período, né, obrigatório, ainda existem pessoas surdas que têm esse interesse, que são levadas, né, ao desenvolvimento da fala vocal, né, com a voz, por métodos, né, ou porque usam aparelho, conseguem ouvir e daí oralizam, ou porque vão e fazem um tratamento com fonoaudiólogo e aprendem a oralizar. Então, como existe voz, também não, né, é outro motivo para a gente entender que não tem como chamar surdos de mudos, né? Então, essa forma, surdos, mudos, ela foi abolida, né? Já não se usa mais. Mas é claro que a gente está olhando aqui para um documento que é histórico, né? Então, vai aparecer essa nomenclatura, né? Quando aparece, por exemplo, no título do Congresso, ou quando a gente lê, por exemplo, né? Quando a gente falou sobre o Instituto Nacional de Educação de Surdos, quando surgiu o INES, que fica no Rio de Janeiro, aqui no Brasil,
ele também já se chamou Instituto de Surdos Mudos, né? Então a gente está falando, quando se refere assim, a gente está citando documentos que são históricos. É muito importante que a gente entenda que isso faz parte da história e que não é mais assim. A gente não está se referindo a como a gente se refere hoje em dia, né? Hoje isso é uma grande ofensa, né? Dizer isso. E um grande erro, até porque a gente conhece essas questões que a gente citou aqui agora. Pegando esse relatório, então, a tradução direta, né, que a gente obtém aqui nesse texto, vou fazer um destaque a uma das questões que estava ali no programa, né, desse congresso. A questão que eles traziam para discutir era: quais são as formas mais eficazes de desenvolver a fala em surdos mudos? Então, aqui fica claro que a preocupação com a educação, né, dos surdos nesse período era fazê-los falar, né? E esse falar aqui nesse documento, a gente está falando de uma fala vocal, né? O que a gente chama de oralização. Então, isso aqui deixa claro, né, qual era o fim da educação de surdos nesse período no século XIX. E sabendo disso, é interessante que vem outra pergunta, né, dentro dessa pauta, que perguntava assim: qual o papel dos gestos no ensino depois do método de articulação? Então, aqui a gente já vê um questionamento, né? Eu imagino assim esses educadores ali desse período, né? Esses professores de surdos já se questionando, né? O que a gente está fazendo? Se a gente está ensinando esses gestos para que eles falem, eu imagino já esse debate mesmo entre os professores de surdos sobre que língua que esses sujeitos deveriam estar falando, né? Se faz sentido eles estarem articulando ali uma língua vocal, né? Se a vida deles acontece naquela vida gestual. Então, as discussões feitas dentro desses eventos, elas não eram assim fáceis, dadas, lineares, né? Eu acho, eu tô desse lado ou eu tô do outro lado. Enfim, eu acho que as pessoas estavam assim já, essas pessoas trabalhando dentro da educação de surdos já estavam percebendo isso, que hoje a gente percebe, ainda que não fosse uma coisa dada, ainda que não fosse algo que eles pudessem ter uma certeza, né, total, mas percebendo que a língua dos surdos era a língua de sinais, então vai colocando em dúvida esse modo, né, de articulação da fala, né, vocalmente falando. A gente vai conhecer um outro artigo que está aqui. O título é Revisitar o Congresso de Milão, 1880, e colocar 10 desverdades em suspenso. É um título bem que nos provoca a pensar, né? Justamente porque a gente tem algumas certezas, né? Quando a gente aprende sobre educação de surdos, tem algumas histórias que são contadas sobre o Congresso de Milão, que nesse artigo aqui, né, como a gente teve né, no momento da publicação desse artigo, esses autores aqui, eles tiveram contato e fizeram, né, participaram de traduções de documentos inéditos desse período e desses congressos, né, que a gente vem comentando aqui. Então, eles trazem algumas coisas que a gente precisa repensar. E a gente vai olhar para algumas delas agora. Uma das coisas que a gente costuma ouvir, né, é que os professores surdos não puderam votar, né, que eles foram expulsos do Congresso.
Mas o que que acontece, né? Os participantes oficiais do Congresso, aqueles que participavam todos os anos, né, fixo, esses eram os que podiam votar e a maioria deles era de ouvintes, mas não significa que não houve votos de surdos, né? A questão é que foi uma minoria, como deixa claro aqui nesse artigo, eles trazem diversas fontes, né, para nos mostrar que não é tão claro assim essa ideia. Então, e também que, né, hoje o que a gente entende hoje, a forma como a história é contada, como se todos os surdos fossem a favor do método gestual. E existe uma passagem aqui que mostra, por exemplo, vamos fazer esse recorte aqui, vamos olhar para essa citação. Um dos documentos que é trazido nesse artigo é escrito por Fornari e ele diz o seguinte: Fornari nos dá um indicativo de que Felice Carboneira era simpatizante do método oral e coloca em anexo a carta deste surdo. Olha só, Felice Carboneira era um surdo. E o título da carta: Carta do senhor Felice Carboneira, surdo falante, em que manifesta seu apoio ao método de articulação. Por mais que essa informação possa parecer-nos estranha, ela mais uma vez comprova o quanto o Congresso de Milão foi um evento complexo e mostra que dentre os surdos também não existia unanimidade quanto aos métodos. Então, essa citação é para a gente entender que as questões que estavam ali sendo discutidas realmente elas não eram lineares. Uma outra, né, não era uma coisa ou outra, né? Não tinha só duas opções, tinha uma diversidade de opiniões, de colocações, né? Também fala nesse artigo aqui sobre a extinção, né, a proibição da língua de sinais. E o que se mostra, né, a partir dos documentos que são reunidos aqui, é que a ideia não era extinguir, proibir, era sim usar o método oral, fazer uso do método de oralização. Então, não está tão claro assim essa questão da proibição, né? É claro, né, que a partir desse momento aqui, quando se inicia então essa essa escolha pelo método oral, em algumas instituições vai se optar por proibir o uso da língua, né? Mas não é algo unânime, não vai acontecer em todos os lugares. Então, é um momento histórico que vai trazer uma preferência pelo método oral e não está claro, não está dizendo diretamente sobre a proibição do uso da língua de sinais, né? Então, tem uma porção de possíveis compreensões. Uma outra coisa que é citada, por exemplo, neste artigo é que ali em Milão, dois institutos que ensinavam surdos eram muito bem sucedidos no método oral. Então, claro, aquele espaço ali, aquele lugar tinha essa vantagem, mostrava que o método oral era bem sucedido. Mas, claro, isso vai tendo desdobramentos históricos que vai sendo compreendido de uma forma aqui, de outra forma ali, e esse fica marcado, então, como um período que é mal visto, né, na história da educação de surdos, justamente porque a maior parte dos surdos tem a preferência pelo método de língua de sinais, e esse congresso ele tem esse peso de impor o método oral, né, como o método adequado, o método certo, né? Assim como a gente vê ali que tinha, né, pelo menos uma evidência de um surdo fazendo uma opção pelo método oral, também nos mostra esse artigo que traz esses documentos
bem importantes, que a língua de sinais ela não estava sendo defendida somente por surdos, né? A gente também tinha ouvintes fazendo a defesa pelo método da língua de sinais. Então, tem uma porção de questões aqui dentro desse artigo, eu recomendo a leitura dele, né? Para a gente repensar, para a gente rever essa história, né? E entender que às vezes ela é contada, às vezes não, a gente tem eu pelo menos, né, tenho uma construção desse congresso que é muito unilateral, né? Parece que ela tem uma única visão, que todo mundo estava defendendo uma coisa só. Então, ela é bem mais múltipla, tem diversas perspectivas ali dentro, mas sim, né, é um momento que se decide pelo método oral na história da educação de surdos, que é uma metodologia que só vai ser, digamos assim, ela durante a história ela foi sendo repensada, contestada, né? É, a gente vai fazendo discussões e vai melhorando, questionando o que está posto, né? Então, não é algo que se manteve para sempre. A gente já sabe que agora a gente vai chegar, vai se aproximando da nossa história mais próxima da atualidade. Agora a gente falando do século XX, nós temos também, né, estudos que vão levando ao reconhecimento dessa comunicação dos surdos como língua. Não é, a gente não sempre importante, né? Não existe uma pessoa que vá lá e do nada ela reconheça a língua de sinais. Isso se dá numa longa série de estudos que vão sendo discutidos, debatidos, repensados, né? O autor, né, o estudioso que a gente tem como referência, é sempre importante dizer, não é o único, mas a gente sempre refere William Stokely e os seus estudos, né, que ao longo da década de 1960, eles foram sendo fundamentais para que a gente pudesse reconhecer, né, o status linguístico, né? Então, a gente reconhecer que o que os surdos fazem é falar uma língua, né? Esse tempo todo. Mas a gente precisa ter avanços no conhecimento, aprofundamento no conhecimento do que significa ser língua, né? O que significa isso? Então, é uma porção de estudos que nos ajuda a construir essa ideia, né? Essas pesquisas que vão, então, aprofundando os estudos sobre as línguas de sinais, elas vão originando novas propostas pedagógicas dentro da educação dos surdos e na década de 1970 a gente tem essa metodologia, né, que é conhecida hoje como comunicação total, que, de acordo com Stewart, 1993, é a prática de usar sinais, leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer inputs linguísticos para estudantes surdos, ao passo que eles podem expressar-se nas modalidades preferidas. Então, a gente vê aqui um método que tende a oferecer para a criança possibilidades de desenvolver a comunicação dela, tanto entre crianças surdas, né, surdos e surdos, como com os seus familiares.
Geralmente a gente sabe, né, e até hoje a gente observa isso, que os familiares de surdos são ouvintes e muitas vezes não desenvolvem a aprendizagem da língua de sinais, né? A gente vê casos de muitos alunos, estudantes surdos, crianças, adolescentes que não têm uma comunicação plena com suas famílias, né? Então ela tinha também essa proposta dentro da comunicação total de permitir a comunicação dos surdos com suas famílias, seus familiares. O que esse método da comunicação total ele favoreceu foi, na verdade, o contato com a sinalização, né? Que o método oral não incentivava, né? O método oral era aquela restrição, muitas vezes, à oralização, sem o apoio da sinalização, como a gente comentava. Então, essa metodologia da comunicação total, ela favorece, ela propicia, ela dá essa condição para que os surdos desenvolvam a aprendizagem da língua de sinais com maior liberdade. E isso vai nos colocando mais próximos ao que a gente vive hoje, né? Que é o método bilíngue, né? Que vai fazer essa defesa de que o surdo tem a língua de sinais como uma língua espontânea, natural, né? E vai e pode, a partir da aprendizagem dessa primeira língua, desenvolver o conhecimento, né? Desenvolver a aprendizagem e o uso de outras línguas, como é o caso no Brasil da língua portuguesa. Então, hoje, dentro do método bilíngue que a gente utiliza para a educação de surdos, a gente está fazendo essa defesa e fazendo esse uso, né? Não é por nada que hoje essa aula aqui está acontecendo em língua de sinais, com tradução para a língua portuguesa, e se ela acontece em língua portuguesa, com tradução para a língua de sinais, porque a gente tem hoje reconhecido, né, esse direito linguístico das pessoas surdas à língua de sinais como primeira língua. É bem importante, né, a gente acompanhar toda essa caminhada e entender que tudo que vai acontecendo vai, vai, vai construindo uma condição para que a gente possa, né, em 2002, no Brasil, ter uma lei, né? Vou falar um pouquinho sobre essa lei agora. A lei, a gente reconhece como Lei de Libras, né, de 2002, é uma lei a lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, ela reconhece a língua brasileira de sinais, a Libras, como um meio legal de comunicação e expressão no Brasil, também representando um marco pela inclusão social das pessoas surdas, né? E valorizando essa comunidade, a comunidade surda. Então, eu costumo dizer que ela é quase a forma de marcar, né, o bilinguismo no Brasil. Ela não é diretamente isso, mas acho que simbolicamente é o que ela marca, né? É, como se fosse o início efetivo do bilinguismo no Brasil. E por quê? Porque a partir dela, né, a partir dessa lei, depois, em 2005, também a gente vai ter um decreto que é muito importante, que regulamenta essa lei, que é o decreto número 5.626 do ano de 2005, que vai dar diretrizes para a educação bilíngue de surdos, né? E o que ajuda a gente a fortalecer, a promover a Libras como língua oficial da comunidade surda brasileira. Então, ela, né, para mim, ela tem essa força de representação de um marco do início do bilinguismo do Brasil. Embora seja uma coisa que não nasce
né? Como a gente viu nessa aula, as coisas não nascem do dia para a noite, a gente não toma uma decisão, né? As coisas, elas têm uma história, né? Essa lei, esse reconhecimento tem toda uma história que é muito importante que a gente tenha um olhar cuidadoso, né? Para não achar que tem duas opções e alguém foi lá, os surdos foram lá, escolheram uma. Não é assim que a educação de surdos aconteceu e continua acontecendo, né? A gente está falando de 2002, já faz anos, a gente já tem diversos avanços, coisas que nós vamos ver ainda aqui no curso. Então, a gente tem muitos acontecimentos a partir daqui, né? Então, essas duas aulas foram para trazer, de um modo bem básico, assim, alguns aspectos da história da educação de surdos, né? Para que a gente entenda que ela é toda uma construção, uma dificuldade, uma luta, né? Que envolve o direito linguístico, né? Tá muito implicado nessa história. Então, isso também deixa muito claro, né? Por que que quando a gente fala de educação de surdos, a gente tem que falar de língua? Não tem como falar de outra coisa, né? A gente está sempre reivindicando um acesso que é linguístico, né? E é dessa forma que eu gostaria de finalizar essas aulas que tratam da história, né? Sempre tendo em conta que as coisas não são decididas, escolhidas de um dia para o outro. Não é a escolha de uma pessoa única, né? Às vezes a gente faz a leitura ali do nome de um autor, mas tem toda uma construção antes dele, né, antes desse autor fazer essa publicação, muitas pessoas participam desse processo, né? Então, pensar que a história da educação de surdos, ela não é algo simples, algo que é uma escolha decisiva de um dia para o outro. É uma construção que sempre vale a pena ser revisitada e deve ser olhada com muito cuidado.